para completar a semana decisiva para Rony. Vai para o Atlético Mineiro, fica nos Palmeiras ou vai para o Santos? Para completar, te atualizo sobre Abel Ferreira, mais uma vez na bronca agora com Flaco Lopes. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, Abel Ferreira, depois do empate 1 a 1 com o Água Santa. O Abel deixou bem claro seu descontentamento com Flaco Lopes, atacante que fez o gol do time no empate 1 com a Água Santa em Brasília, mas que havia ficado fora, por exemplo, até do banco de reservas no clássico contra o Corinthians. Alguns dias atrás já havia contado para vocês que o Abel andava muito irritado com o atacante argentino. Dá uma olhada no que disse o Abel nesse domingo, abre aspas, o Flaco é um jogador, e não é o único, que ainda não está na sua máxima forma física e nas tomadas de decisão, como se mostrou hoje. Se eu o deixei de fora, foi porque ele não mereceu jogar. Queria contar um pouquinho de bastidores. O Abel entende que o Flaco voltou acima do peso das férias e, mais do que isso, com pouco comprometimento no dia a dia de treinos e jogos. A impressão que o Abel tem é de que o Flaco andou meio largado. Até por isso, ele deixou de frequentar até o banco de reservas em algumas partidas. É a forma que o Abel encontrou para tentar motivar o centroavante argentino, que custou mais de 50 milhões de reais. Importante acrescentar que a presença do Rony nos minutos finais da partida contra o Água Santa serve mais como um recado para os dirigentes do Palmeiras do que para qualquer outra coisa. O Abel está deixando bem claro para Leila Pereira e Anderson Barros que esse atual Palmeiras precisa de reforços, especialmente do meio para frente. Verdão, que foi o clube que mais gastou com contratações, foram 3 reforços e mais de 200 milhões de reais investidos, mas ainda pouco, perto do que o time precisa. Só para completar, Palmeiras tem só uma vitória nos últimos 4 jogos. Bateu o Guarani com enorme facilidade, mas havia empatado com Red Bull, Corinthians e Água Santa. Até por isso ocupa sua terceira colocação do grupo D, que é liderado pelo São Bernardo com 16 pontos, a Ponte tem 15, o Palmeiras aparece com 13. Verdão vai precisar tirar essa diferença nas rodadas finais, onde enfrenta a Inter de Limeira fora de casa, o São Paulo em casa, o Botafogo em casa e o Mirassol na condição de visitante. Hora de falar sobre a semana decisiva para Rony. O atacante do Palmeiras fica no clube, vai para o Atlético Mineiro ou vai jogar no Santos? Eu fiz essa pergunta para um dos representantes do atleta, quero trazer esclarecimentos a partir de agora. Não é pelo fato dele ter jogado 7 minutos contra o Água Santa que a situação de venda mudou. O Palmeiras segue disposto a negociá-lo e aceita qualquer transferência por 6 milhões de dólares, muito menos do que em outros tempos. A questão segue sendo a opção do Rony, que decidiu que só sai do Palmeiras se tiver um belo reajuste salarial. Hoje o Rony ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês no Verdão. Ele pede 1 milhão e meio de reais para os interessados, embora aceite uma contraproposta de algo na casa de 1 milhão e 300 mil. Sobre a conversa que eu tive com um dos representantes do Rony, ouvi que essa semana vai ser decisiva. A tendência é que o martelo seja batido nos próximos dias. E aí, tem favorito? Foi o que eu perguntei. A resposta, abre aspas, ainda não tem favorito, até porque os dois clubes têm pontos positivos, Atlético e Santos. O fator financeiro vai decidir, fecha aspas, disse essa minha fonte, admitindo que a melhor proposta financeira vai ser a vencedora. Rony quer encontrar um clube que esteja disposto a pagar mais. Atleta de 29 anos de idade, cujo vínculo no Verdão se encerra em dezembro de 2026. Só para constatar como é que ficou a classificação do grupo do Palmeiras, tá? Palmeiras hoje, se o campeonato terminasse hoje, estaria fora do mata-mata. Palmeiras que tem vencido o Campeonato Paulista até com alguma facilidade, hoje está correndo o risco de não ir para a próxima fase. Classificação do Campeonato Paulista nesse momento, ó. Corinthians é o líder do grupo com 20, Mirassol tem 16. Botafogo 7, aqui vai dar Corinthians e Mirassol, tá? A dúvida é quem vai jogar em casa no confronto único de jogo de quartas de final. Esse grupo B aqui está muito equilibrado. Guarani tem 10, Portuguesa 9, Santos 9, Bragantino 8. Os 4 podem passar ainda. No grupo C, para mim também já está meio definido com São Paulo e Novo Horizontino. São Paulo com 2 jogos a menos. São Paulo paga um desses jogos atrasados amanhã contra a Inter de Limeira. Vencendo vai a 16, já encaminha a classificação e também o primeiro lugar. Já no grupo D, São Bernardo, era aqui que eu queria chegar, tá? São Bernardo 17, Ponte Preta 15, Palmeiras 13.
Diferença entre o São Bernardo, já estamos contabilizando aqui um ponto do jogo contra o Corinthians, tá? Se o São Bernardo perder, ele vai para 16. Agora, se o São Bernardo vencer, ele vai para 19. E aí ficaria 6 pontos na frente do Palmeiras com o mesmo número de jogos. Palmeiras, enfim, tá estranho, tá estranho. Próximos jogos do Palmeiras, só para a gente entender se há algum risco, né? Palmeiras e Inter de Limeira fora. Palmeiras tem que vencer, a Inter não ganhou nenhum jogo ainda no Campeonato Paulista, tá? Aí, na sequência, Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. Aí o Palmeiras ainda tem o jogo com o Botafogo de Ribeirão e a última rodada contra o Mirassol. Tem dois jogos bem complicadinhos, contra Mirassol e São Paulo. Os outros dois são bem acessíveis, jogo contra o Botafogo de Ribeirão e também contra a Inter de Limeira. O difícil é lembrar que quando o Palmeiras empata com o Água Santa, ele empata com o pior time do campeonato. O Água Santa tinha 4 pontos e era o lanterninha geral, tá bom? Richard Rota tá perguntando se o Firmino vem para o Palmeiras ou para o Corinthians. Richard, quem mais precisa de um jogador com a característica do Firmino hoje é o Palmeiras. Só que o Firmino já se declarou algumas vezes corintiano de infância e com o sonho de jogar no clube do coração. Então, se ele aceita jogar no Palmeiras, essa situação ia ficar no mínimo esquisita, né? O Alexandre Oliveira, Nicola, o Palmeiras não revelou ninguém no time profissional. O pessoal comprou os meninos antes deles jogarem. Alguns sim, outros não, né, Alexandre? Por exemplo, o Estevão veio comprado ou tirado do Cruzeiro, mas chegou a fazer sub-15 e sub-17, praticamente não jogou no sub-20 porque ele foi alçado para o time principal logo depois. Mas tem alguns atletas que estão há bastante tempo, o Luiz Guilherme, por exemplo, está há bastante tempo lá no Palmeiras, né? Mas o Palmeiras consegue contratar bastante jogadores na base, quase sempre na base da parceria. Hora de falar sobre o Palmeiras para contar para você se a folha salarial alviverde aumentou ou diminuiu depois das chegadas e saídas. São 7 saídas confirmadas e apenas 3 contratações. Chegaram. Vamos começar contando quem saiu. Saíram o Rômulo, que foi emprestado ao Ceará, o Atuesta, negociado de graça com o Orlando City. Antes já haviam deixado o clube o Dudu, o Lázaro, o Gabriel Menino, o Vitor Reis e o Michel. Michel, o zagueiro, que foi recentemente negociado com o Moreirense. As 3 chegadas, Paulinho, Facundo Torres e Emiliano Martins. Na teoria, se tem 3 chegando e 7 saindo, você imagina uma redução da folha salarial, certo? Errado. Dá para dizer que a folha salarial do Palmeiras hoje é um pouco superior à da temporada passada. Isso porque os atletas que chegaram tinham salários ou têm salários maiores do que aqueles que estão saindo. Nicola, mas você vivia dizendo que o Dudu era o jogador mais caro do elenco palmeirense. Verdade. O Dudu custava 2 milhões e 100 mil reais por mês. Só que o Paulinho chegou ao Palmeiras para ganhar, entre salários, direitos de imagem e luvas, cifras bastante parecidas. O Paulinho está ganhando na casa dos 2 milhões de reais mensais. Já o Martins terá mais ou menos o mesmo salário do Atuesta. O volante colombiano que foi negociado em definitivo com o Orlando City tinha direito a 300 mil reais por mês, o mesmo que vai ser pago ao atleta que veio do Midland da Dinamarca. Só que a diferença está no Facundo Torres, que ganhava perto de 1 milhão de reais por mês lá no futebol dos Estados Unidos e chega ao Palmeiras para ganhar na casa de 1 milhão e 200 mil mensais. Esse valor é um pouco maior do que a soma dos atletas Gabriel Menino, Lázaro, Rômulo, Vitor Reis e Michel. Se o Zé Rafael de fato confirmar sua saída, o Zé tinha negociação acertada com o Santos, mas a necessidade de uma intervenção cirúrgica na coluna adiou a negociação, aí vai dar para dizer que o Palmeiras terá uma redução na folha salarial. Hoje a folha é tipo 100 mil reais maior do que da temporada passada. A saída do Zé Rafael vai permitir uma redução. E se o Rony for negociado, aí sim o Palmeiras vai ter uma folha bem menor. O Rony ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês. Apesar de ter sido relacionado para a partida contra o Água Santa, ele segue em negociações com o Atlético Mineiro e com o Santos. Folha palmeirense do ano passado de 26 milhões de reais. Ela teve um pequeno acréscimo para esse ano. Palmeiras é ao lado do Corinthians, dono da segunda maior folha do país. Somente o Flamengo tem uma folha salarial superior. Família linda, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando de quem? Do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Agora a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, mais até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.